pela o Instagram. Hoje é domingo e eu comprometi a fazer essa live para vocês todo santo dia. Então, hoje também não seria diferente. Estou aqui às 6h28 em ponto para continuar lendo o livro, o manuscrito. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. Faça um excepcional domingo. Pessoal, a gente vamos continuar lendo o manuscrito original. A gente está na lição, ainda na primeira lição, a lição 1, o Mastermind. Aqui o autor fala sobre o conceito mais aprofundado de Mastermind. Bom dia, Dodora, tudo bem? Como que vão as coisas aí? Viu, pessoal? Ele fala mais aprofundadamente o que é o Mastermind. Ele já vai entregando alguns pontos, alguns pontos no livro, até chegar no conceito básico do Mastermind, que é uma mente mestra, uma mente em conjunto. Vamos lá, vamos continuar. Ontem nós paramos nessa parte aqui, ó, Mastermind. Chegamos agora ao passo seguinte da descrição das formas pelas quais se podem coletar, classificar e organizar o conhecimento útil por meio da aliança harmoniosa de duas ou mais mentes, de onde nasce um Mastermind. Aqui está falando da base do Mastermind. Aí vamos continuar. O termo Mastermind é abstrato e não tem contrapartida no campo de fatos conhecidos, exceto um pequeno grupo de pessoas que fizeram um cuidadoso estudo dos efeitos de uma mente sobre outra. O autor procurou em vão em todos os livros didáticos e ensaios disponíveis sobre o tema da mente humana, mas não encontrou em parte alguma nenhuma mínima referência ao princípio aqui descrito no Mastermind. O termo chamou a atenção do autor pela primeira vez em uma entrevista com Andrew Carnegie, conforme descrito na lição 2. Química da mente. O autor acredita que a mente seja composta da mesma energia universal fluida que constitui o éter que preenche o universo. É fato bem conhecido tanto pelo leigo quanto pelo investigador científico que algumas mentes colidem no momento em que entram em contato uma com a outra, ao passo que outras demonstram afinidade natural uma pela outra, entre os dois extremos do antagonista natural e da afinidade natural que surgem do encontro ou contato de mentes. Existem um amplo leque de possibilidade de relação entre uma mente ou outra. Algumas mentes adaptam-se naturalmente uma à outra, que o resultado incrível do contato é o amor da primeira vista. Quem não conhece tal experiência? Em outro caso, as mentes são tão antagônicas que surge uma violenta antipatia mútua ao primeiro encontro. Esses resultados ocorrem sem que uma palavra seja dita e sem os mais infinitos sinais de quaisquer causa usuais de amor e ódio sejam atuando como estímulo. É bem provável que a mente seja composta de um fluido ou substância ou energia, chame como preferir, semelhante ao éter, se não de fato da mesma substância. Quando duas mentes se aproximam o suficiente para fazer o contato, a combinação do metal, vamos chamar elétrons de éter, estabelecida em relação química, dá início a uma vibração que afeta os dois indivíduos de forma agradável ou desagradável. O feito do encontro em duas mentes é óbvio até mesmo para observado mais casual.
Todo efeito deve ter uma causa. O que poderia ser mais razoável do que suspeitar que a causa da mudança na atitude mental de duas mentes que acabarão de ter contato não passe de uma alteração dos elétrons ou imunidade de cada mente no processo que se arranjam em um novo campo criado pelo contato. Avançamos bastante no sentido de aliança. Esta ligação sobre uma base sólida ao adquirir que encontrou ou aproximação de duas mentes configura em cada um deles certo efeito ou estado mental perceptível um pouco diferente do entendimento imediatamente anterior ao contato, embora desejável, não é essencial sobre a causa dessa relação de uma mente sobre outra. Pessoal, para quem não sabe, eu tenho um grupo exclusivo para o Clube 628. Eu fiz esse grupo, somente eu que mando mensagem lá, avisando que eu estou ao vivo. Se você quiser participar desse grupo e receber todos os dias uma mensagem avisando que eu tô ao vivo, para você vir participar comigo dessa live, é só ir lá no link da minha bio, clicar lá e cair para dentro. Lá no grupo deve ter umas 100 pessoas já. É só clicar e cair para dentro. Só eu que mando mensagem lá avisando que eu estou online, certo, pessoal? Aqui, igual eu sempre falei com vocês, o autor escreve um trechinho aqui de uma frase, um parágrafo, algo do tipo. Acreditar no heroísmo cria heróis. Que a relação tem um lugar em todos os casos e fatos conhecidos que nos fornece um ponto de partida para apresentar o significado do termo de mastermind. Um mastermind pode ser criado pelo agrupamento ou combinação de duas ou mais mentes em um espírito de perfeita harmonia. A partir dessa combinação harmoniosa, a química mental cria uma terceira mente, que pode ser apropriada e utilizada por uma ou todas as mentes individuais. O mastermind permanece disponível enquanto existir aliança amigável e harmoniosa entre as mentes individuais. Ela se desintegrará e toda a evidência, a sua experiência desaparecerá no momento em que a aliança amigável for quebrada. Pessoal, eu gosto de marcar algumas partes. Essa parte, na primeira vez que eu li, ela não fez tanto sentido para mim. Então eu não marquei. E eu vou estar marcando agora. Só um minuto que eu vou estar marcando aqui. Se eu fosse vocês, eu tinha prestado bastante atenção nessa parte. Que essa parte é muito interessante, o conceito do mastermind. Quando você for ler um livro, tipo o manuscrito, tipo qualquer outro manuscrito, Segredos da Mente Milionária que eu já li, vários outros, você sempre tem que ter uma caneta na mão, ou um marca-texto. Eu gosto de ter os dois, para uma parte que te chamou a atenção, para você grifar. Para quando você retornar a ler esse livro, você viu que você marcou aquela parte e é uma parte interessante. Então, sempre que você for ler algum livro, tenha sempre uma caneta ou um marca-texto. Doutora, você já terminou? Quanto tempo você levou para ler esse livro? Porque ele é bem grande, né? Tem quase 800 páginas. Eu comecei também, um tempo atrás, eu comecei a ler ele, eu li até bastante. Eu acho que eu li até olhar aqui, que eu tenho até marcado. Ó, eu li até na lição 5. Eu li
quase 300 páginas dele. Nesse projeto, eu vou ler ele todo com vocês. Todo santo dia eu vou estar aqui às 6h28 com vocês. Então eu espero todo mundo aqui todos os dias de segunda a segunda às 6h28. Hoje é domingo, hoje eu sei que muitas pessoas não têm esse compromisso. Eu até entendo. Final de semana é um final de semana para a pessoa descansar. Mas eu, Lucas, eu tenho para mim que o dia domingo eu gosto de fazer o quê? No sábado eu gosto de tirar o sábado para descansar. Na Bíblia mesmo diz que Jesus criou tudo em 6 dias e tirou o sétimo para descansar. O sétimo é o sábado. Ele começou no domingo, criou tudo que ele criou e no sétimo dia ele descansou, que foi o sábado. Então eu sigo essa regra. Eu tiro o sábado para o meu descanso, para o meu lazer. Eu vou em casa de amigos meus, começar a fazer um churrasco, trocar um dedo de prosa, que fala aqui no interior. Então eu faço isso no sábado. No domingo eu gosto de planejar a minha semana. Segunda-feira eu tenho 2 reuniões. Terça-feira eu tenho que fazer isso. Quarta-feira eu tenho que subir aula. Eu gosto de me planejar e fazer também algum serviço, adiantar algum serviço da semana. No domingo eu gosto de fazer isso, certo? Eu aprendi e me adaptei a fazer isso. No domingo, pelo menos programar a semana. Porque você vai entrar na segunda-feira, você vai estar na sua mente que você ganhou um dia a mais de produtividade. Então no domingo, eu sempre gosto de planejar minha semana, organizar tudo que tem que organizar, adiantar alguns serviços da semana. Então, o sábado eu tiro mais para descanso. Se eu tiver algum serviço para fazer, eu pego, faço, que isso é prazeroso para mim. Eu gosto do meu serviço. Geralmente, eu já ouvi muitas pessoas falando que quando você gosta do seu serviço, quando você tem amor com o seu serviço, com o seu trabalho, você faz isso com muito mais prazer. E eu assim. No sábado, como é meu dia de descanso, eu não fico tanto focado. Às vezes eu venho cá no notebook, tem alguma coisa para eu resolver, alguma pendência, algum vídeo que eu tenho que subir, que eu tenho que editar. Eu venho cá, fico 2, 3 horas e depois vou fazer outra coisa. Vou ver um filme, vou ver alguma coisa que eu gosto, vou na casa de amigos, vou na rua ali mesmo, ficar ali, só tranquilo. Eu gosto de fazer isso no sábado, só que no domingo é um dia normal para mim de trabalho. É isso mesmo. Quando eu li essa parte na Bíblia, tem essa parte, quando eu li, eu me adaptei a fazer isso. Todo domingo, no mínimo, eu programo a semana. Porque aí você já entra na segunda, já sabendo o que você tem que produzir naquela semana. Igual eu produzo conteúdo, presto serviço para terceiros. Eu já sei o que eu tenho que fazer, vai ser minha demanda para aquela semana. E quando a gente trabalha assim, quando a gente presta serviço, é um prestador de serviço, geralmente aparece algum imprevisto. Isso é normal de acontecer. Mas como a minha semana está toda programada, eu tenho jeito de eu controlar isso. Certo, pessoal? Então vamos lá. O princípio da química mental é a base e causa de praticamente todos os casos de alma gêmea. O triângulo amoroso, muitos dos quais infelizmente acabam em processo de divórcio e enfrentam o ridículo popular entre gente ignorante e inculta que fabrica vulgaridade e escândalo a partir de uma das grandes leis da natureza. Todo mundo civilizado sabe que os primeiros 2 ou 3 anos de casamento são frequentemente marcados por muitos desentendimentos de natureza mais ou menos mesquinha. São os anos de ajuste. Se o casamento sobreviver a eles, estará mais do que apto a se tornar uma aliança permanente. São fatos inegáveis para qualquer pessoa com experiência em casamento. Novamente, vamos o efeito sem entender a causa.
Embora existam outras causas contribuintes, a falta de harmonia nos primeiros anos do casamento deve-se essencialmente à lentidão do processo de combinação harmoniosa das químicas mentais. Em outras palavras, os elétrons ou imunidade e energia chamada comumente em geral não são extremamente amigáveis ou antagonistas no próprio contato. Porém, pela associação constante, adapta-se gradualmente à harmonia, exceto nos raros casos em que a associação tem o efeito oposto, levando por fim à franca hostilidade. É fato bem conhecido que, após um homem e uma mulher viverem juntos por 10 ou 15 anos, tornam-se praticamente indispensável um ao outro. Ainda que se possa não existir a mínima evidência do estado mental chamado amor. Além disso, essa associação é um relacionamento sexual não só desenvolve uma afinidade natural entre as duas mentes, como na verdade fazem com que as duas pessoas assumam expressões faciais semelhantes a se parecerem uma com a outra, em muitos aspectos marcantes. Qualquer analista competente da natureza humana pode facilmente encontrar a esposa de um homem no meio de uma multidão de estranhos após ter sido apresentado ao marido. A expressão dos olhos, o contorno da face e o tom de voz da pessoa casada há muito tempo tornam-se semelhantes. O efeito da química mental humana é tão marcante que qualquer orador taripondo pode analisar rapidamente como suas declarações são aceitas pela plateia. O antagonista mental de uma só pessoa numa plateia de 1000 ou 20 pode ser pontualmente detectado pelo orador que apareceu a sentir e registrar os efeitos do antagonismo. Além disso, o orador consegue fazer tal interpretação sem observar ou ser influenciado de qualquer forma pelas expressões faciais da plateia. Por causa desse efeito, uma plateia pode fazer um orador chegar ao auge da eloquência ou levá-lo ao fracasso sem emitir um ruído ou manifestação em uma única expressão de satisfação ou insatisfação no semblante. Pessoal, aqui ele está falando um caso da expressão facial da pessoa, que um orador, um palestrante consegue identificar pela face da pessoa se ela está gostando daquele conteúdo que ele está passando. Isso é muito mais bem descrito no livro O Corpo Fala. Eu já li ele uma vez e agora eu estou escutando ele como um audiobook. Aqui na internet não tem jeito da gente ver a expressão facial de vocês, porque aqui nós estamos divididos entre telas. Por isso, quando você comenta aqui que está gostando, que achou legal, isso dá mais força para o criador de conteúdo que você está consumindo, o conteúdo dele. Quando a doutora que interagiu comigo falando que começou a ler o livro, que esse livro é muito bom, isso ajuda o criador de conteúdo. Certo? Então, vocês comentarem, vocês curtirem, isso ajuda, porque não tem jeito de a gente ver a face de vocês para ver se realmente vocês estão gostando. Então, vocês comentando, curtindo, isso ajuda muito a gente identificar se você está gostando ou não. Certo? Vamos continuar aqui. Eu lembro uma vez, não foi no livro O Corpo Fala mesmo, foi no livro O Corpo Fala. Eu acho que eu não lembro se foi no livro O Corpo Fala, que
tem uma parte lá, eu não lembro se foi no livro ou foi numa palestra que eu assisti. O cara falou, quando a plateia lá tá assim, ó, com o braço cruzado, é porque ela não tá satisfeita com o conteúdo. Mas quando a pessoa tá sentada na cadeira, com postura ereta assim, ó, e com o olho fixado, é porque a palestra está sendo interessante e o orador, o palestrante, fica mais confiante. Olha você ver que interessante. Vamos lá, pessoal. Todos os mestres em venda sabem quando chegar o momento psicológico para o fechamento. Não pelo que o potencial comprado diz, mas pelo efeito de sua química mental, interpretada ou sentida pelo vendedor. As palavras muitas vezes descendem da intenção de quem fala, mas a interpretação correta da química mental não deixa brecha para tal possibilidade. Todo vendedor habilidoso sabe que a maioria dos compradores tem o hábito de mostrar uma atitude negativa quase até que o clímax da venda. Ó, pessoal, essa parte é muito interessante. Então, eu vou grifar. Eu vou ler ela novamente, caso você tenha interesse em anotar ela aí, no caderno ou no bloco de notas, aonde você achar melhor. Ó, todo vendedor habilidoso sabe que a maioria dos compradores tem o hábito de mostrar uma atitude negativa quase que até o clímax da venda. Isso é bastante interessante, pessoal. Isso aqui realmente é verdade. Você entra numa loja, isso depende muito do vendedor também. Você entra numa loja, tem aqueles vários vendedores. Tem vendedor que já chega muito enérgico ao cliente e o cliente fica com medo e ele se retrai. Você tem que deixar o cliente à vontade, ele chegar na sua loja, ele olhar, passear. Você faz só uma simples pergunta para ele. Caso você precisar de algo, você pode me chamar, que eu estou aqui para te servir. Pronto, e deixa ela à vontade. Aí, se ele surgiu alguma dúvida, aí você vai lá atender. Mas se chegar já de uma vez nele, você está precisando de alguma coisa, ele vai se assustar. Não sei aqui quem é de Belo Horizonte deve conhecer muito e muito mesmo. O Oiapoque. O Oiapoque lá, você vai lá dentro, você fica até com medo de ir lá, porque as pessoas quase empulam em você para te oferecer algo, ainda mais os vendedores de roupas de lá. Você passa perto deles, eles pegam na sua mão e te puxam aqui, ó, essa roupa jogador fica bacana, não só lá no Oiapoque, lá em volta. Isso não pode ser assim, não pode ser tão agressivo desse jeito, porque você acaba assustando o seu cliente. Vamos lá terminar essa parte. Todo advogado habilidoso desenvolve um sexto sentido com o qual é capaz de sentir o caminho em meio às palavras mais artisticamente selecionada por uma testemunha inteligente que seja mentido e interpretar corretamente o que está na mente da testemunha por meio da química mental. Muitos advogados desenvolvem essa habilidade sem conhecer sua verdadeira fonte. Possuem a técnica sem o entendimento científico que embasa. Muitos vendedores fazem a mesma coisa. Pessoal, essa foi a quinta parte, né, do manuscrito original. A primeira lei, o Mastermind. Amanhã eu estou aqui novamente para lendo uma parte do livro com vocês e ajudando a vocês a interpretar partes importantes desse livro, desse grandioso livro. Então, participe. Todos os dias eu estou aqui, 6h28. Eu criei o Clube 628. Para participar é fácil, para você receber uma notificação avisando, talvez você esqueça. É só ir lá no link da minha bio,
clicar e cair para dentro de um grupo exclusivo. Só eu que mando mensagem lá, pessoal. Não tem conversas de outros assuntos. Só eu que mando lá avisando que eu tô ao vivo. Então eu te espero lá nesse grupo e bora cair para dentro, transformar essa mente em uma bomba nuclear. Tamo junto, até depois do fim. Façam um grande domingo, um excepcional domingo.